Bem, estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso estudo. Vamos dar continuidade. Estamos no capítulo 36 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos compartilhar a tela. Vamos lá. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Pesado, né? Vamos tentar entender o que Emmanuel quis dizer com isso. Emmanuel fala para nós sobre os materialistas, pois eles ainda não entendem, não sentem o amor divino dentro dos seus corações. Se não escutamos os irmãos materialistas, se os expurgamos, né, se colocamos eles para fora, se não pararmos para ouvi-los, sem tentar convertê-los à força, é como um pai que não permite a volta do filho pródigo, né? Imagina se a mensagem lá do filho pródigo do Cristo fosse o pai, na verdade, quando o filho pródigo voltou lá todo estrupiado, né? Se ele chegasse e batesse a porta na cara do filho e dissesse, não, vai voltar para comer com os porcos, que aqui você não come mais. É assim que a gente está agindo quando a gente bate a porta na cara de uma pessoa que nos procura em sofrimento e que muitas vezes não aceita, não consegue acreditar em Deus, não consegue aceitar a mensagem do Cristo, mas mesmo assim nos procura em sofrimento, nos procura em dor. Nós temos que acolher, temos que ouvir, temos que ser um ombro amigo, independente de querer converter aquela pessoa. A gente não pode querer ficar jogando na cara da pessoa, você passa por isso porque você é materialista, você passa por isso porque você não acredita em Deus. A gente não pode fazer isso de uma forma agressiva, de uma forma violenta. A gente tem que acolher, a gente tem que receber a pessoa, a gente tem que ouvir, a gente tem que ajudar, a gente tem que apoiar, porque não adianta você querer impor a sua verdade a alguém que não tem o conhecimento que você tem, que não passou pelo que você passou, que não leu o que você leu. Então, essas coisas são gradativas, essa transformação de todos nós, né, da humanidade, vai acontecer no tempo de Deus, da forma que Deus está guiando o nosso mundo. Muitas vezes a gente enxerga o caos do planeta e acha que estamos num planeta sem controle. E não, a gente que já tem o conhecimento, que tem fé em Deus, a gente tem que acreditar que existe um motorista, existe alguém no comando. E não é você, não sou eu, não somos nós, é Jesus. Jesus está no comando do planeta Terra. E nós somos apenas ali meros... eu acho que a gente não pode nem se considerar como um ajudante, porque eu acho que a gente ainda atrapalha mais do que ajuda. Então, como é que a gente, numa posição de atrapalhar mais do que ajuda, vai querer se colocar como alguém que guia a vida dos outros, que já sabe a verdade melhor para a vida dos outros, né? Então, a gente tem que ter uma posição um pouco mais de humildade, um pouco mais de carinho, saber que também vai chegar a nossa vez, também vai ter a hora que a gente vai bater de cara no muro, porque nós também, né, não somos tão diferentes assim dos materialistas, porque ainda temos uma fé que é muito mais da boca para fora do que realmente real. Então nós vamos sofrer também, assim como eles, consequências desse nosso materialismo, e também vamos querer um ombro amigo, também vamos precisar ser consolados, vamos precisar desse carinho e desse amor do próximo, e não sermos doutrinados, sermos apedrejados de uma forma violenta, de uma forma condenatória, né? Então temos que ter esse cuidado, essa atenção, essa forma de agir para com aqueles que nos procuram, para com aqueles que nos chegam com essas ideias, que sabemos que são ideias distorcidas, são ideias distorcidas pelo materialismo, pelo egoísmo, mas que talvez ainda estejam também muito dentro de nós.
e que às vezes até mesmo quando essas pessoas chegam, a gente consegue enxergar na gente esses entendimentos. A pessoa, de repente, começa a falar do materialismo e por que não acredita em Deus e a revolta com a vida, não sei o quê. Aí, se você parar para pensar, você começa a perceber que talvez você não discorda tanto dela assim, não. Quando ela vai dando os exemplos e as revoltas, você, poxa, acho que se eu estivesse passando por isso, eu ia fazer até pior. Então, você começa a perceber em você mesmo ainda o quanto você talvez também seja falho moralmente e precise, né, evoluir mais, perceber mais, sentir mais, se aprofundar mais no conhecimento e no trabalho voluntário, no amor ao próximo, para conseguir transformar esse sentimento dentro de você. Alguém quer falar? Pode falar. Eu quero. E essa não compreensão, né, do amor de Deus é exatamente isso, porque Deus ama todos. Ama ao que está certo, ama ao que está errado, dando a oportunidade de todos chegarem, não é, à verdade, chegar à retidão. Então, quando a gente condena, a gente realmente não está compreendendo, não, o amor de Deus. Né? Essa mensagem do Cristo não chegou ao nosso coração, porque o próprio Cristo que falou de Deus, né, que era, como ele falava, eu e o Pai somos um, ele exemplificou essa acolhida a todos com quem ele conviveu, mostrando, claro, o ensinamento correto, mas Jesus nunca rejeitou a ninguém, ele aproveitava toda e qualquer oportunidade para esclarecer. Né? E se nós queremos seguir esse ensinamento de Jesus, que trouxe a mensagem de Deus mesmo, trouxe esse amor de Deus, a gente tem que ser aberto, não é? Para a gente ouvir, mesmo que a gente não concorde. E é como você falou, a gente ouvindo coisas que a gente não concorda, a gente pensa, a gente reflete, e a gente pode realmente avaliar se as nossas convicções estão solidificadas, não é? Se é aquilo mesmo. E se estão solidificadas, a gente vai ter condições de conversar com o outro, de tentar mostrar o que é o correto, né? Mas quem somos nós para nos instituirmos como os donos da verdade, né? Somos meros aprendizes, estamos aí na luta, na caminhada para ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente pensa nesse amor de Deus, a gente tem que baixar um pouquinho a bola e tentar mesmo receber a inspiração certa na hora certa, para fazer sempre o melhor, né? Imagina se Deus só amasse quem segue já os passos de Jesus perfeitamente, né? Não seria Deus, né? Estaríamos todos lascados, né? Todos expurgados. Nosso planetinha, tadinho dele. Ele seria ortodoxo, né? Seria. Ele joga... É verdade, seria. Acho que ele ia pegar o planeta Terra e jogar dentro de um buraco negro, né? Porque não salvava ninguém. Não sabe? Então, que bom que Deus é maravilhoso. Se Deus tem essa paciência e essa caridade por nós, quem somos nós para não termos uns com os outros, né? Pois é. Bem, mais alguém quer comentar? Claro. Então, João, quer falar, João? Não. Você desbloqueou o microfone, achei que você ia falar. Nunca eu falei do ortodoxo. O que eu entendi também é o seguinte, assim, ajudar a pessoa, né? Sem você ajudar sem olhar a quem, né? Você tem que ajudar e sem interesse nenhum, que a maioria das pessoas aí não fazem, né? Os materialistas que você falou. Mesmo os religiosos, né? Que acabam transformando a religião em clubinho da Luluzinha. E aí, eu só ajudo se você for da minha mesma religião, senão eu não ajudo. Isso aí. Aí já, triste, né? Já começou errado, né? Já começou. Quanto distanciamento do Cristo, né, gente? Oh, meu Deus. Vamos continuar. Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias,
em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Vou parar aqui no meio do parágrafo. Uhum. Bem, essa parte é boa. Bem, como todo doente, precisa de tratamento, de carinho, de medicamento e atenção. Ninguém se cura por ordem ou imposição, né? Você não manda um doente ficar curado, a menos que você seja Jesus, né? Que já consegue manipular os fluidos da terra ao ponto de conseguir curar alguém só pela sua vontade, né? Mas acredito que nenhum de nós aqui chegou nesse nível, né? A gente não consegue curar os doentes apenas... tirando o Flávio, desculpa, Flávio, eu esqueci que você já consegue. É sempre um processo muito lento, gradativo de recuperação, né? Então, assim também vai se dar o despertar da consciência de cada um de nós. Não vai ser uma imposição, não vai ser alguém que vai chegar, marretar na nossa cabeça uma ideia e a gente vai aceitar, né? Eu não sei, né, a história de cada um de vocês com o espiritismo, mas eu, por exemplo, eu tive uma criação católica, né? E mesmo sendo assim um católico não praticante, quando eu conheci o espiritismo, eu estava ali com aquela ortodoxia, né, da minha origem católica, eu não aceitava, eu assim, não, mas não sei, não faz sentido, mas reencarnação, para que isso, né? Não, a gente não é uma vida, é uma só. Não complica a minha vida, né? Eu lembro que eu demorei para aceitar. E é engraçado, hoje eu olho para trás e vejo o quanto, na verdade, a doutrina espírita é tão mais lógica, na verdade, faz tão mais sentido, para mim, pelo menos, né? E hoje me ajuda a viver, entender, compreender os acontecimentos da vida. Mas naquele primeiro momento, né, logo que eu conheci a doutrina, porque a gente carrega uma cultura, né? A gente carrega uma base familiar, coisas que a gente não quer desapegar, que a gente não quer bater de frente, que a gente não quer, simplesmente porque a gente não para nem para refletir. A gente repele pelo simples fato de ser uma ideia diferente do que a gente já está doutrinado a entender como certo. Então, a gente já repele sem nem refletir. E é normal que isso aconteça com todo mundo, com qualquer pessoa que você for discutir sobre qualquer assunto. Se você falar coisas completamente diferentes do que ela já está ali desde criança, acostumada a entender como sendo certo, ela vai repelir. Vai ser um processo gradual, as coisas vão... A pessoa, na verdade, ela primeiro escuta, aí depois se desperta o interesse, ela começa a ler, aí ela começa a refletir sobre o assunto, começa a realmente colocar aquilo ali que ela está aprendendo em prática, e aí começa a ver o resultado. É um processo, isso muitas vezes... E a gente que acredita na reencarnação sabe que esse processo pode, inclusive, durar encarnações. Não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai olhar, vai entender, vai achar tudo maravilhoso e vai mudar. É um processo gradativo, assim como o doente. Vai se curando da doença gradativamente. Você vai dando medicamento. A pessoa, né, você não dá um antibiótico para uma pessoa e 2 minutos depois a pessoa está serelepe saltitando. Não. O antibiótico vai fazer efeito, vai durar vários dias, a pessoa vai se recuperando até que ela fica sã. E é assim. Então, quando alguém chega para nós blasfemando, né, falando mal de Deus, que nada faz sentido, viva a ciência, muitas vezes é uma pessoa que está exatamente ali com a cabeça, que já leu muitos livros, né, muita ciência, muita filosofia, mas sempre voltada só para o material. Então, a pessoa está com a mente totalmente voltada só para o materialismo, e não vai ser você falando ali meia dúzia de palavras sobre o espiritismo que vai mudar. A pessoa está num momento de dor, num momento de revolta. Você muitas vezes tem só que acolher, né? Acolher, ouvir, dar o carinho, dar a atenção, e depois que aquela crise passar, aí sim, no momento certo, na hora certa, você pode talvez tocar no assunto, tentar iniciar uma conversa, ou muitas vezes, se isso não for possível, vai ser o resto da vida só o seu exemplo mesmo. Você não vai falar nada, você não vai abrir a boca para dizer uma palavra sobre o espiritismo,
porque você já vai saber que aquela pessoa, se você falar a palavra espiritismo, vai iniciar uma briga, vai iniciar uma guerra. Então você não vai falar. Você vai passar a sua vida inteira sem falar do espiritismo, mas a pessoa, se ela é uma pessoa que convive com você, ela vai saber que você é espírita, que você vai frequentar um centro espírita, e você vai passar a vida toda tentando ensinar aquela pessoa pelo exemplo, demonstrando quem você é, como você age dentro do lar, como você age com ela mesma, né? Como você age com aquela pessoa, como você trata ela, como você respeita a forma dela pensar. E aí, quem sabe, numa vida de exemplo, sem precisar dar uma palavra, talvez aquela pessoa comece a conseguir refletir. Talvez aquela religião que ele frequenta não seja tão ruim, né? É uma pessoa, né, apesar da minha revolta aqui, da minha forma de agir, ela me trata bem, me escuta, me ouve, não me repele. Aí, quem sabe, isso vai despertar nessa pessoa. Aí ela vai partir dela perguntar para você sobre a religião, sobre a doutrina, e aí sim vocês vão poder iniciar, quem sabe, um debate sem guerra, sem conflito, para quem sabe chegar no entendimento, se for da vontade de Deus e da vontade daquela pessoa, se é chegado o momento, né? Deixa eu só ver aqui, antes de passar a palavra, se eu já falei tudo. Porque muitos caem na incredulidade. É assim, é porque eu botei aqui uma observação que é porque muitas vezes pela nossa ortodoxia, né, por a gente ter a certeza já de que nós estamos certos e que a nossa forma de pensar é a certa, na verdade a gente acaba aumentando a incredulidade do próximo, né? Porque aquela pessoa chega a você totalmente desnorteada, revoltada, rebelde, e você já tenta lhe impor a sua verdade como sendo a cura de todos os problemas, sem entender o momento, sem entender que aquela pessoa não tem ainda uma bagagem para realmente entender o que você está falando. E aí você, às vezes, causa um sentimento contrário, a pessoa passa a repelir, né? A pessoa passa a nem querer, como eu falei, só de ouvir a palavra espiritismo, a pessoa já desperta um ódio, a pessoa já começa a te xingar e não quer. Ah, já vem esse maluco religioso, esse fundamentalista querer me converter, não sei o quê. E a gente tem que ter cuidado com o tipo de sentimento que a gente está despertando nos outros e saber que tem horas que tem horas que o certo é se calar. O certo é realmente não falar, é agir e agir mais e falar menos, né? Para que a gente não provoque no outro esse sentimento de repulsa por algo que a gente quer atrair e acaba fazendo o contrário, né? Alguém mais quer comentar? Acaba fazendo uma anticampanha, né, Vitor? Eu achei interessante essa primeira frase, quando ele fala: quem não consegue crer em Deus está doente, né? Então, ele traz a presença de Deus na nossa vida, né? Como é causa de tantas curas, assim, dos nossos males íntimos, né? Das nossas dificuldades, porque a gente vê a diferença de uma pessoa que crê em Deus diante das dificuldades e de uma que não crê. Como que se desespera de uma forma tão fácil, né? A gente, quando crê, por mais que doa, por mais que seja difícil, mas a gente faz oração, a gente acredita, né? Porque crer em Deus é acreditar que tudo vai melhorar. A gente tem essa confiança, essa fé. Então, por isso, não crer em Deus é realmente ter uma espécie de enfermidade, porque você se deprime, você vai ao fundo do poço, você não consegue ter esperança de dias melhores, né? E a gente tem que ter essa compreensão, como você falou, né? O solo não está fértil ainda para receber essa verdade. Tanto, se não acredita no próprio Deus, não vai acreditar em mais nada, né, que vem de Deus, nem em Cristo, nem na doutrina espírita. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber chegar. E como você bem falou, no nosso exemplo, mesmo que a gente não pregue
a doutrina, que a gente não fale de Deus, que a gente não fale de Jesus, mas com o nosso exemplo, não é, de confiança, de perseverança diante das dificuldades, a gente vai estar conquistando esses corações, a gente vai estar chamando a atenção para essa mansuetude em que a gente possa viver esse equilíbrio. E fica mais fácil, né, da pessoa parar e pensar, ué, por que será que essa pessoa é assim, vive mais tranquila, é até mais feliz do que eu, né? Qual é a diferença entre ela e mim, não é? E aí é a questão do exemplo verdadeiramente. Então a gente tem que compreender que nem todos estão na hora certa, no tempo certo de compreender as nossas convicções, né? É o que a doutrina espírita traz para nós, é o processo evolutivo, é cada um num estágio. É isso. É o que vocês falaram, tudo. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Cada um no seu tempo. A pessoa não consegue viver totalmente na ignorância. Vai ter uma hora que ele vai ser despertado. O despertar dele vai acontecer. Pode demorar o que for. Isso tudo que vocês falaram está certíssimo. É como se fosse uma cronologia. Mas vai haver um despertamento nele. Não adianta aquele negócio de dizer que a gente aprendeu quando criança, pau que nasce torto, morre torto. Né? A gente aprendeu isso. Isso não. A gente tira por nós mesmos, tira por N exemplos que tem aí na humanidade, né? Mas vai ter uma hora que ele vai ter que despertar. E ele vai despertar. Vão aparecer N fatores, N situações que vai fazer esse despertar aparecer. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, não tem jeito. Mas isso tudo que vocês falaram realmente dentro de uma cronologia. Não tem como escapar. Mas como você fala, todos nós um dia seremos anjos. Né? É uma questão de tempo, é cada um no seu tempo. Né? É isso aí. Nada de síndrome de Gabriela, né, Flávio? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser mesmo assim. Negativo. Isso aí. A gente não pode não querer mudar, né? Não, mas a gente também não pode achar que nós somos o instrumento da mudança dos outros, né? Nem uma coisa, nem outra, né? Até podemos ser, mas é muita pretensão, né? Sim, sim. Achar que seremos. Podemos e devemos, mas não somos nós que vamos, né? O dia que a gente tiver que ser o instrumento de transformação de alguém, Deus vai nos usar, Jesus vai nos usar, a espiritualidade maior vai nos usar, sem que a gente nem perceba. Então, não é a gente que vai achar, agora é a hora, vou mudar a vida de alguém. Se a gente estiver lutando pela nossa própria transformação, já é muito, né? Já é, quer dizer, para poder tentar mudar o outro. Tirando os espíritos puros, logicamente. Esses vêm para nos ajudar, Vitor. Ai de nós, se não fossem os espíritos puros. Não é? Para nos dar um empurrãozinho. Puro igual a água da cidade, cheio de geosmina. Como diz o Jorge, cheio de Georgina. Estão atrás dessa Georgina aí, hein? Aí o que acontece? Eu até fugi um pouquinho. Muitos dos nossos exemplos também, a gente tem que perceber, a gente percebe, né? Mas tem muita gente que não percebe. São os famosos ortodoxos, né? Quando a gente fala em ortodoxia, a gente lembra o quê? Se vincula aquela imagem do judeu lá naquele muro das lamentações, não é? Vou botar assim, de uma forma mais brusca, né? Uma forma bem forte, né? Eles ficam ali lá, se lamentando, né? Conversando com o muro, orando, porque tá tudo bem. A gente respeita, né? Mas é o lado ortodoxo dele, né? Tanto é que a mídia fala, né? São judeus ortodoxos, eles se vestem de preto, né? Com aquelas, dentro da cultura dele, com aquelas vestes dele, né? Aquela roupa que eles usam. É muito interessante até isso. Né? Mas o problema todo é quando ele sai do muro, né? Quando ele sai dali do muro, o que ele vai fazer por exemplo, ficou 10 minutos no muro, e nos outras 23 horas e 50 minutos, o que ele vai fazer depois do muro, quando ele sai do muro? Entendeu? Então, é o que você falou, é o autoconhecimento, é o que nós temos que tomar cuidado, é a nossa mudança interior, a nossa mudança exterior, são os nossos exemplos, mas também tem gente que não percebe esse exemplo.
Tá entendendo? Eles, por exemplo, por mais que a gente consiga dar os exemplos, e ele olha aquele exemplo, eles estão tão cultural e tão penetrado naquela cultura, no aprendizado deles, né, que eles tiveram ali, e eles não abrem uma fresta da janela para poder escutar e ver alguma coisa que está mudando. Não, é aquilo ali, tá bom. Então, realmente, eles ficam ali como se fossem num local assim muito fechado, né? Muito fechado no seu mundo, que eu digo, né? E não dá a possibilidade dele mesmo poder melhorar, evoluir. Não é que ele vai acreditar no que nós estamos falando, não é acreditar que o fulaninho está falando, não, é pelo menos abrir um pouco o leque de conhecimento dele, de entendimento dele, não ficar ali naquele, pactuando aquilo que ele aprendeu o tempo todo e passando. Olha só, não vai muito longe, não. Quando eu era garoto, né, a gente está com bastante tempo, né? Quando eu era garoto, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. A sorte que já mudou bastante. Quando eu tinha mais ou menos, até antes, uns 13 anos, 11 anos mais ou menos, eu tinha um coleguinha, isso deve ter acontecido com vocês, não nesse tempo. Eu tinha um coleguinha que o pai dele, eles eram evangélicos ferrenhos. Ó, ali, ó, tá? Deus no céu, Bíblia na terra e igreja também. Nesse nível. Você sabe que eles eram proibidos de assistir o desenho Pica-Pau? Sabia disso? Tinha o desenho do Pica-Pau, né? Por quê? O Pica-Pau, né? Pica-Pau. Mas o Pica-Pau fazia o quê? Pica-Pau, né? Tumultuava tudo, né? Fazia isso. Ele só fazia aquelas. Eles eram proibidos de ver. Além de ver alguns programas na televisão, além de ver televisão, era proibido de ver também o Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau. E a gente era moleque, a gente conversava e não, meu pai não deixa eu ver, minha mãe não deixa. Tudo bem, graças a Deus, de lá para cá, 50 anos, 40 anos se passaram, né? Existe uma mudança muito grande. Hoje, eu acho que eles estão vendo Pica-Pau. Quem não está vendo mais o Pica-Pau somos nós, porque não tem mais televisão, né? Só naqueles programas específicos. Né? Mas, do contrário, como era passado, eles eram proibidos de ver. E outras coisas também que eram proibidas. Então, a gente leva a ortodoxia. Ia passando de geração para geração. Não pode, não deve, não faz. Isso. Mas não se contestava. Por que não pode? Por que não deve? Por que eu não posso fazer? Não, é aquilo ali. Né? Radical, bate o martelo e acabou. É como se fosse um julgamento, né, do juiz. Sem apelação, sem nada. Bateu o martelo e condenou. E foi o que você falou, né? Muitas vezes aí entra nessa forma ortodoxa de ensinar e a criança depois, né, vira adulto e vai lá e vai assistir Pica-Pau, vai assistir o que quiser sem ter aprendido o porquê das coisas, né? Talvez até seja correto não deixar as crianças verem Pica-Pau. Porque quando a gente, né, vê hoje em dia o desenho do Pica-Pau, a gente começa a perceber como talvez ele era realmente pernicioso em algumas atitudes. Mas quando a gente também se fecha para tudo e proíbe tudo e ninguém pode ver nada, e como o Flávio botou, sem ter um argumento, sem ter uma explicação, você vai gerar um efeito reverso, como a gente falou antes. A criança vai querer ver, ela vai dar um jeito de ver, e principalmente depois de adulto, que aí ninguém manda mais, a pessoa vai fazer e ver o que ela quiser, sendo que talvez tenha perdido ali a oportunidade de você estar vendo junto, né? Assistir junto com seu filho, porque você sabe que ele vai lidar com essas coisas na escola, com os amigos, por mais que você tente proibir, de alguma maneira, algumas coisas são meio que impossíveis de você proibir. Então, muitas vezes, talvez mais importante do que proibir seja você estar junto, assistir junto, depois debater com seu filho. E aí, o que você achou? O que você achou do que o Pica-Pau fez? E aí, você acha certo? Você agiria assim? Você gostaria que agissem assim com você? E começar... Porque a verdade é que, por mais que o desenho do Pica-Pau tivesse ali uma malícia, uma coisa, mas não era nada assim mal ao ponto de realmente uma criança não poder ver. E talvez seja até uma boa oportunidade para você ensinar a criança as coisas erradas que o Pica-Pau está fazendo, né? Você debater com a criança, e aí, e se o Pica-Pau fizesse isso com você? Como é que você se sentiria?
Então, e se você tiver a oportunidade de fazer isso com algum amigo, você vai fazer também, já que você, né, se sentiria assim, assado? Então, às vezes a gente perde essas oportunidades de debater, de evoluir, por uma cabeça realmente só pensando em proibir, 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 que não gera conhecimento, não gera evolução. Pode falar, João. Não faz crescer, né? Eu ia falar João quer justamente falar. isso aí que você falou. Eu ia falar justamente isso. O Vitor fala tudo. É que você tem que deixar o exemplo do pica-pau, né? Assistir, mas você assiste junto e você aí conversa, explica, mostra o que está errado, o que é certo. Você falou tudo já. Bem, acho que eu vou... Falta 6 minutinhos, pessoal. Desculpa, mas eu vou dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo da gente terminar. Só falta um parágrafo e meio, vai dar tempo. Então vou rapidinho aqui. Bem, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam o benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada, né? Aí, terminando esse parágrafo, eu botei essa questão de que é verdade. Às vezes, quanto mais nos atacam, mais, na verdade, a mensagem é difundida, como aconteceu com o Espiritismo, lá no início, que teve até aquele auto de fé em Barcelona, que queimaram os livros espíritas, e que Kardec tentou ir contra, né? Mostrar que aquilo era contra a lei, que não poderia ser feito, mas os próprios espíritos orientaram Kardec que não, deixa que queimem, porque vai divulgar, vai despertar o interesse, vai despertar a curiosidade dos demais sobre o assunto, e eles vão se tornar os maiores propagadores da doutrina, né? E, por fim, o último parágrafo. Quanto à suposta necessidade de misturarmos fé aos negadores, esqueçamos da presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-nos. Recebamo-lo como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto, né? Eu acho que é basicamente o que a gente já falou, que é ter fé em Deus, acreditar que Ele é que vai mudar a vida das pessoas. Ele é que vai colocar a pessoa certa na hora certa, no momento certo, e não nós, né? Não somos nós que vamos mudar a vida de ninguém, não somos nós que temos o poder de transformar a vida de ninguém. Então, que a gente possa ter essa consciência, botar na mão de Deus a vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos filhos, a nossa própria vida, na certeza de que Ele vai colocar no nosso caminho os ensinamentos, as provas que vão, no momento certo e na hora certa, despertar a nossa consciência. Mais alguém que quer falar? É isso mesmo, cada um só muda a si próprio, né? A gente não muda ninguém. A gente tem que compreender que acima de nós está o Deus com um projeto de vida, né, para cada um de nós, sempre nos apoiando, nos incentivando para crescermos, que a gente possa, na medida do possível, quando for possível, falar a respeito de doutrina para aqueles que querem ouvir. Não é? Não impor a nossa fé. Isso a gente não pode fazer. A própria doutrina ensina isso para a gente. Não fazer o proselitismo, né? Que a gente possa vivenciar essa doutrina que é maravilhosa, que é linda, o próprio Evangelho do Cristo, que já é um ensinamento muito bom para todos aqueles que estão à nossa volta. E torcer para que cada um siga um caminho reto, dentro das suas convicções, né? A gente já falou e compreende que fazer a caridade, vivenciar a caridade está muito acima de religião, né? Isso aí é forma de vida, é isso que realmente faz a diferença, como os espíritos falam, né? Ser espírita vai fazer a diferença quando a gente desencarnar, quando a gente chegar no plano espiritual. E os espíritos falam que a diferença vai ser o bem que você fez aqui na Terra. Então, a gente não pode deixar de esquecer, né? A gente não pode esquecer isso, né? Achar que somos melhores porque somos espíritos. É lógico que a doutrina é maravilhosa, transformou a nossa vida, como o Vitor deu o testemunho dele. Todos nós, né? Somos outras pessoas
a partir da doutrina espírita, mas isso não quer dizer que as outras pessoas também não sigam uma vida digna, uma vida boa, uma vida de caridade. E o que vai fazer diferença é realmente a caridade que se faz, é o amor que se dedica aos nossos irmãos de caminhada, né? Aos nossos semelhantes. É isso. O espiritismo é mais um caminho. É mais um caminho, né? Exatamente. Que a gente teve a oportunidade de conhecer e nos mudar. Tanto é que, dentro da doutrina fala, você quer mudar o mundo? Mude, comece a mudar você mesmo. Isso. Comece por você. Até porque Jesus, quando veio aqui, não falou nada sobre religião. Né? Nada. Exatamente. E às vezes a gente se diz espírita, mas nem vivencia mesmo esses ensinamentos, não é? Então, não adianta você querer falar, pregar, impor uma crença que muitas vezes você nem compreende e nem vivencia por não compreender, né? Então, vamos fazer a caridade, que é o melhor. 1 minuto e 10 para fechar. Convido, então, desculpa a todos, eu sei que muita gente querendo falar, mas a sala vai fechar em 1 minutinho, então eu convido a Janete a fazer a nossa prece final, que a Selminha não está presente. Né? Então, graças a Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudo, de trabalho que tivemos. É sempre maravilhoso aprendermos mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo, que nos faz pessoas melhores, nos torna pessoas melhores, que outras pessoas possam ter acesso a esse estudo, a essa tarefa tão maravilhosa, tão enriquecedora para os nossos corações. Nos abençoe Deus, nos abençoe Jesus, para que possamos continuar trilhando essa estrada nos passos do Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Que Jesus Fiquem com Deus. a todos. Beijo para vocês, meus amores. Tchau, tchau. Beijo. A saudade. Boa semana. Docinha.